Cara que mordeu a cabeça de um morcego, foi expulso da própria banda, quase morreu dezenas de vezes, e mesmo assim se tornou um dos nomes mais influentes da história da música. Esse é Ozzy Osbourne, o homem que transformou o medo em arte e revolucionou o rock e metal que conquistou todo o mundo. John Michael Osbourne nasceu em 1948 em Birmingham, na Inglaterra, uma cidade sombria e industrial marcada por pobreza e fumaça de fábrica. Aquela que se passa lá no Peaky Blinders. Ele tinha dislexia, foi preso por roubo e trabalhava em matadouros. O mundo já tratava como lixo. Ele devolveu isso em forma de música sombria brutal. Ele foi preso por roubo, e ele até briga que o uniforme dele era com as iniciais OZZ, de Ozzy. Mas não é verdade essa história. O sobrenome de Ozzy é desde pequeno. Colegas da escola começaram a chamá-lo de Ozzy, um apelido carinhoso e prático. Isso é bem comum no Reino Unido, transformar nomes e sobrenomes como apelidos, como Jones virar Jonesy, ou Osbourne virar Ozzy. E é por isso que veio Ozzy Osbourne. Em 1968, naquela época, o Ozzy era açougueiro, trabalhava em fábrica, falador de buzina de carros, ou até ladrão ocasional, e é por isso que ele foi preso. Ozzy queria entrar numa banda e colocou um anúncio em uma loja de música dizendo: cantor disponível, tem um equipamento próprio. Tony, Iommi e Geezer viram o anúncio e ficaram surpresos. Tony já conhecia o Ozzy da escola e não gostava muito dele na época. Mesmo assim, decidiram chamar ele para uma audição. Tony, Iommi e Bill Ward já tocavam juntos em uma banda chamada Meat-Lodge, que já havia acabado. Com o Ozzy no vocais, Geezer no baixo, o grupo se juntou e passou por alguns nomes: The Polka Tank Blues Band, Earth, até que finalmente se tornarem Black Sabbath em 1969, inspirados no filme de terror de Boris Karloff. Em 1970, Ozzy e seus parceiros da banda de Black Sabbath lançam o álbum Black Sabbath. O mundo nunca tinha visto algo assim. Riffs lentos, tema de filme de terror e a voz aguda do Ozzy como se fosse um grito da além. Eles literalmente inventaram o heavy metal. Na época não existia esse estilo. O riff da música Black Sabbath usa o trítono, o chamado do som do diabo, que a igreja proibia na Idade Média. O Sabbath mostrava que a vida era feia, suja, perigosa, e o Ozzy era o profeta desse novo caos musical. Com todo o sucesso veio a destruição. Drogas, brigas e excesso fizeram Ozzy ser expulso da própria banda em 79. Ele achou que a carreira dele havia acabado, mas estava só começando. Minha esposa pediu divórcio, meu pai morreu e minha banda me expulsou. Esse foi um dos piores momentos da minha vida. Mas minha vida estava prestes a mudar. Nos anos 70, o Ozzy mergulhou pesado nas drogas e no álcool. Foi demitido da banda porque ele exagerava muito. Claro que o pessoal também dava aquela choradinha, aquele raspão ali, né? Aquele raio, mas o Ozzy era surreal. E que o baterista do Guns N' Roses, Steve Adler, que também foi expulso do Guns N' Roses pelo mesmo motivo. Com a ajuda de Sharon, a sua esposa e empresária, ele volta com tudo. Em 80, lança Blizzard of Oz, um álbum revolucionário com Crazy Train, Mr. Crowley e solos absurdos da Randy Rhoads. Pra mim, cara, foi o melhor guitarrista que já passou nessa face da terra. O cara era extraordinário. Foi um processo meio lento no começo, até que conheci alguém que me colocou em contato com o Randy Rhoads, e tudo meio que começou a se encaixar. Quando eu conheci o Randy Rhoads, eu estava muito fora de mim. Ele chegou, ele era desse tamanho, era tão magro, usando bota de salto. Daí eu ouvi ele tocar e eu fiquei... Caramba, e foi isso. Depois que o Black Sabbath expulsou o Ozzy, ele estava folgado nas drogas e no álcool, morando no hotel, pensando que a vida dele já havia acabado. Sharon foi atrás dele, tirou ele daquele buraco e disse: você ainda é o Ozzy, você ainda pode ser uma estrela. Eu fui buscar o Ozzy na casa depois que ele foi expulso do Black Sabbath. E eu o trouxe de volta ao escritório e daí eu falei pra ele: não se preocupe, nós queremos ajudar. Acho que ele pensou que estávamos encerrando tudo e que mandaríamos ele pra casa. Foi um período muito triste da minha vida. Eu me tranquei num quarto de hotel por 3 meses e fiquei todos esses dias só com os meus pensamentos. Eu não o via há 1 semana, então eu fui atrás dele. Ele só bebia e pedia pizza toda hora, ele assistia TV e nunca saía do quarto. Ele sentia pena dele mesmo porque ele não acreditava nele.
Ele estava tão deprimido, e aí eu falei, mas o que diabos você tá fazendo? Abre uma janela, entra na droga do chuveiro, vai fazer essa barba. Ela falou, vai se limpar, eu vou cuidar de você. E eu falei, você quer me controlar? Você é louca. Eu achava que minha carreira já era, sabe? Ela gerenciou sua carreira solo, ela se tornou empresária dele e montou uma equipe com músicos novos, incluindo o guitarrista Randy Rhoads. Se não fosse ela, esse álbum que eu acabei de falar, o Blizzard of Oz, The Crazy Train, etc., não seria possível. Ele salvou sua carreira e com certeza sua vida, porque ele já estava no total buraco. Ela controlava seus excessos tanto quanto possível. Sharon era firme. Quando Ozzy surtava, ela tentava manter a ordem. Já teve situações em que ela trancou garrafas, jogou drogas fora, brigou com ele e até o internou. Em uma entrevista ela disse, eu lutei tanto para ele não morrer todos os dias por décadas. Mesmo com violências e traições, ela não desistiu. Ozzy não chegou a agredir Sharon sob efeito de drogas. Em 89 ele foi preso por tentar estrangulá-la. Mesmo assim, ela decidiu ficar com ele após um período de separação e recuperação. Palavras de Sharon, ele não estava mais em si, eu sabia que não era ele. Sem ela, Ozzy admite que provavelmente teria morrido nos anos 80. Ela não só manteve a vida dele nos trilhos, como transformou em um ícone cultural milionário, mesmo com todos os altos e baixos. Vamos ser sinceros, né? Sharon foi a esperança, foi a luz do Ozzy nessa vida toda. O Ozzy deve tudo a ela. A mulher é sem palavras, gente. Mama Come the Home é uma música para Sharon. Ela é a única razão pelo qual eu ainda estou aqui, diz Ozzy. A letra foi escrita por Lemmy Kilmister. Ozzy pediu para escrever letras para o álbum de No More Tears e chamou Lemmy do Motorhead de seu velho amigo. Lemmy escreveu a letra do Mama Come the Home em poucos minutos. A letra se mistura em despedida, saudade, reconciliação. A letra diz, Times have changed and times are strange. Here I come, but not same. Mama come home. Que seria? Os tempos mudaram e os tempos estão estranhos. Aqui estou eu não sou mais o mesmo. Mãe, eu estou voltando para casa. Apesar de ele dizer mãe, não quer dizer que é relacionado à mãe dele. É totalmente para Sharon. Zack Wide na guitarra compôs o riff e os acordes da música no violão. É o solo considerado mais bonito da carreira dele, com uma pegada mais melódica e sentimental. A música se destaca por ser uma balada contratando com um som pesado típico do Ozzy. O clipe mostra o Ozzy mais humano, com cenas de guerra e saudade, transmitindo o sentimento de retorno, perdão e amor. Mostrou o seu lado vulnerável, emocional dele, que surpreendeu muita gente. E até hoje, uma música mais pedidas no show. Nossa, aquele show dele ao vivo, o último show dele, cara, ele chorandinho, gente. Após voltar pros palcos, fazer show, em 82 ele mordeu realmente a cabeça de um morcego, achando que era de brinquedo, porque ele tinha essa fama de ficar mordendo morcego nos palcos, mas era de borracha. Até que alguém jogou o morcego no palco, atordoado, ele achou que era de borracha e mordeu. Ele gritou no palco, Sharon! E foi correndo pro hospital naquele dia no show tomar vacina de raiva. E o cara é um vampiro, né? Não tem como, não aconteceu nada com ele. Pouca gente sabe, então eu achei legal trazer pra esse vídeo. O Ozzy veio de uma família católica na Inglaterra. Ele mesmo já disse em entrevista que acredita em Deus desde pequeno e é a missa toda domingo à noite com a mãe. Ele era bem religioso de uma forma, apesar de ter uma imagem toda satânica. Ele ganhou nos anos 70 com Black Sabbath, mas nunca foi satanista. Na real, ele sempre diz que acredita em Deus e reza todos os dias. E até no show ele diz God bless all you, que seria Deus abençoe todos vocês. Ozzy diz, as pessoas acham que eu sou do demônio, mas eu rezo todo dia. A única razão de eu ainda estar vivo é porque Deus me deu mais chances. Em várias entrevistas ele fala sobre ter medo real do inferno, sentir culpa por coisas que fez no passado, acreditar que ele está aqui por um milagre divino. E os símbolos, cruz, morcego, diabo, tudo isso ele fazia por uma parte estética, de horror e crítica social que o Black Sabbath criou. Ele usava esses elementos, mas na metáfora de mal real do mundo, como guerra, desigualdade mesmo, e não como adoração do diabo. As pessoas não chamavam de satânico, mas a gente só mostrava o lado sombrio da realidade. Nunca adorei o diabo, só sobrevivi ao inferno. Nos anos 90, com o Ozzy Fest, ele deu espaço para as novas bandas como Slipknot, Korn, System of a Down. Nos anos 2000 virou meme, ícone pop com Reality, The Osbournes. Ele virou maior que o próprio gênero, influenciou gerações, estilos, estética, do metal, pop, punk ao gótico, todos devem ao Ozzy. Teve sérios problemas de saúde com Parkinson, cirurgias, vícios, mas nunca parou. Tem filhos como Jack Kelly, que também foram para a mídia por conta daquele reality show.
O Ozzy tem o DNA raro, já que a ciência estudou Ozzy em 2010. Uma empresa chamada Knome fez um estudo completo no DNA de Ozzy Osbourne. Eles querem entender como ele ainda estava vivo após décadas de abuso de uso extremo de álcool, drogas, cocaína, LSD, heroína, remédios controlados e também ter mordido um morcego de verdade. Eles descobriram que o corpo do Ozzy tem variações genéticas raríssimas ligadas à metabolização de substâncias químicas ao sistema nervoso. Ele tem uma mutação no gene ADH4 que afeta como o fígado processa o álcool. Também tem mutações como genes relacionados ao vícios, tolerâncias neurológicas. O geneticista Nathan Pearson disse: é oficial, guys. Ozzy é um mutante. Depois de sobreviver a quedas de quadriciclo, Parkinson, traumas cranianos com cirurgias na coluna e décadas de drogas pesadas, ele ainda voltou a gravar e fazer mais álbuns novos e subir no palco novamente. A morte olha pro Ozzy e fala: deixa pra depois. Felizmente esse roteiro tava antes do Ozzy morrer e a morte chegou. No dia 5 de julho de 2005, no estádio Villa Park, em Birmingham, a cidade onde ele nasceu, ele fez um evento de despedida beneficente intitulado Back to the Beginning, uma despedida definitiva. E pra mim, eu acho que ele segurou tudo que ele tinha que segurar. Ele queria fazer essa despedida. Ele ligou pelo celular e falou: guys, ligou pro Black Sabbath, a gente precisa fazer essa despedida. Ele segurou o máximo e deu o seu melhor. Ele encerrou o show com o Paranoid, arrecadou mais de 190 milhões de dólares, onde ele doou tudo isso para a caridade. Mesmo com o Parkinson avançado, mobilidade reduzida, não é à toa que ele cantou sentado, ele deu seu melhor. Ele precisava fazer aquele show, ele estava querendo, ele deve ter falado para si mesmo: não vou morrer antes de fazer esse show. No mesmo dia ele ainda viu a filha dele sendo pedida de casamento. Chega de tristeza, que vamos falar de coisa legal agora. Ozzy fez participações em alguns jogos como World of Warcraft, propaganda. I'm Ozzy Osbourne and I'm the Prince of Darkness. The Lich King is the Prince of Darkness, Ozzy. Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979. There can be only one Prince of Darkness. Guitar Hero World Tour, Rock Band 3, Tony Hawk Pro Skater 4, Guitar Hero Metallica Rocksmith, como DLC, e dentre outros. Temos filmes também, aquele famoso Little Nick, com Adam Sandler, O Diabo de Frente. O seriado dele, The Osbourne, em 2002, o reality show foi da MTV, um divisor de águas para Ozzy. Nele, o Oscar aparece como pai de uma família tentando lidar com a rotina caótica e hilária ao lado de Sharon, Kelly e Jack, os filhos deles. O programa rendeu 4 temporadas e vários prêmios, incluindo o Emmy, Os Osbourne, Investigação Paranormal, Ghostbusters, um episódio em South Park, e muito mais. As músicas de Ozzy ainda foram utilizadas nos diversos jogos durante anos, incluindo GTA, Vice City e muito mais. No dia 22 de julho de 2005, recebemos a notícia que o Ozzy faleceu na Inglaterra aos 76 anos de idade, e mesmo a cidade onde nasceu, em Birmingham. A família informou que Ozzy faleceu pela manhã. Recebemos a notícia na mídia pela tarde, por volta das 14, 15 horas. Eu estava no meu trabalho, eu fiquei chocado. Eu falei: que? Galera, a vida é curta. Esses dias eu pensei: cara, imagina quando o Ozzy morrer. Qual que será a minha reação? Qual que será a reação da internet? A internet vai parar? Como que vai ser? Isso foi semana passada. Incrível que eu estava no meu trabalho hoje, ouvindo uma playlist aleatória com várias músicas aleatórias, indie, etc. E eu falei: cara, eu preciso ouvir Ozzy aqui, eu quero ouvir Changes, eu quero, sei lá, me deu vontade assim do nada. Isso foi por volta das 14h50. Eu coloco a Changes, fecho o Spotify, abro o Instagram e eu recebo a notícia do Ozzy. Parece que foi algo
O Ozzy me chamando assim, falando, cara, ouve que você vai entender por que você quer ouvir. E recebendo a notícia dele. E o cara, pra mim, ele fez parte da minha infância. O Ozzy não é um cara, não era só um cantor, não era só um compositor. O Ozzy é o cara mais surreal assim da história. O cara, além de revolucionar o rock, claro que temos muitos outros compositores, criadores aí que revolucionaram a música rock, mas o Ozzy foi diferente, cara. O Ozzy tem o seu legado, o Ozzy deixou o que tinha que deixar aqui na Terra. O cara era maluco, né, gente? Hoje, o mundo perde mais um gênio do rock. Mas a lenda nunca morre. O Ozzy não era só o príncipe das trevas, ele era o rei do estilo e vida inteiro. Eu agradeço você que assistiu por aqui até agora. Caso você não sabia de alguma novidade do Ozzy, comenta aí. No caso queira acrescentar, pode deixar nos comentários também, que eu vou te ajudar aí, eu vou fixar e a gente vai crescer nessa comunidade. Tá bom? Muito obrigado. E a lenda nunca morre. Muito obrigado, viu?